Bom, eu gostaria então que vocês, por favor, abrissem suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 139. Capítulo 139, versículos 15 e 16. A palavra de Deus diz assim: meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer delas existir. Eu vou orar então. Santo e amado Pai, o Senhor sabe da importância que nós temos de entender a Tua Palavra, porque a Tua Palavra diz: meu povo erra porque lhe falta conhecimento, e que possamos, Pai, com muito entendimento, muito temor, estar apresentando coisas que estejam em sintonia com a Tua Palavra, nunca em contradição, porque o Senhor é sempre verdadeiro e quem nos enganamos somos nós mesmos. Que a Tua Palavra seja aberta aqui, que as nossas palavras possam ser entendidas à luz da Tua Palavra, para a glória do Teu nome. Em nome de Cristo que eu te louvo e te agradeço. Amém. Bom, a ideia de depressão, ela vem já da antiguidade, onde eles colocavam como algo chamado melancolia. O que seria melancolia? Quando a gente faz uma colicistite, a gente tira a vesícula, né? Então, a vesícula tem relação com o coli, que eles falam, da melancolia. E melancolia vem de melanina. Melanina é uma coisa escura. Então, a bile negra. Então, pessoas que tinham a bile negra eram entendidas como pessoas depressivas. Então, eles tinham já, naquela época, uma base de que a depressão era uma doença biológica, uma doença que ela tinha como uma raiz a estrutura biológica da pessoa. Com o tempo, as coisas foram se modificando, porque nós começamos a tornar a coisa um pouco etérea. Então as pessoas acham que a depressão ela é fruto de um conflito, enfim, e as pessoas começam a buscar o médico na expectativa de resolverem seus problemas existenciais, né? E quando eles chegam no médico e descobrem que não tem depressão, eles ficam muito bravos com o médico, né? Mas não é possível que eu não tenha depressão, eu choro. Muita gente chora, mas não tem depressão. Bom, eu fico triste, eu digo, muita gente fica triste e não tem depressão. Às vezes eu quero ficar deitado o dia inteiro, eu falei, eu também não tenho depressão. Então, as pessoas confundem frustração, luto, com depressão, que é uma doença, né? Então, diante desse grande conflito, algumas coisas então precisam ser determinadas para que a gente possa ver como é que foi o estudo disso, como é que isso começou. Inicialmente, começou-se a desenvolver alguns aspectos da endocrinologia, e aí nós começamos a perceber que algumas pessoas, por disfunção endócrina, metabólica, apresentavam alterações de comportamento, não é? Então, pessoas com hipotireoidismo apresentavam depressão. Pessoas com hipertireoidismo ficavam com uma grande ansiedade, né? Taquicardia, desespero. Então, peraí, então existe uma relação entre o aspecto endócrino e o comportamento, né? Pessoas também com hipercortisolismo, que apresentavam ansiedade, né? Pessoas que tinham disfunções do sistema PUD, que é um sistema intestinal de produção de histamina, de serotonina, né? Que são tumores intestinais, começaram a apresentar grande ansiedade também. Sabe-se também que um dos sintomas do câncer gástrico é a depressão, né? Então as pessoas começavam a sentir depressão como o prenúncio de um câncer gástrico. Então começou-se a desenvolver a ideia de que existe uma coisa endócrina relacionada com a alteração de comportamento. A neurologia, começando a estudar isso,
ela começou então a unir-se à endócrino e se formou então a neuroendocrinologia, né? Com o passar do tempo, uma ciência foi se desenvolvendo muito, que é a imunologia. Por quê? Porque a psiquiatria ela é um pouco retardada, mas a imunologia ela é muito avançada, ela está relacionada com a oncologia. Então, e o câncer, hoje, a oncologia é a matéria mais moderna da medicina. O resto, realmente, nós estamos, para correlacionar de uma forma mais honesta, eu acho que a psiquiatria está 10 anos atrás da oncologia. Então, algumas outras matérias também estão muito, muito, muito atrasadas, né? A gente ainda opera, arranca pedaço das pessoas, põe pino, tem coisas assim muito obsoletas ainda, mas, por outro lado, temos coisas muito avançadas, como marcador genético de tumores, né? E o tipo de terapias biológicas específicas para algum tipo de tumor. Então, de um lado, nós estamos muito atrasados, né? E do outro lado, nós estamos bem avançados. Então, começou-se então a unir, não é, a neurologia com a imunologia. E aí então começou a se pensar em neuroimunologia. Mas como a imunologia tinha a ver com a endocrinologia, porque nós temos a tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune, então falou, bom, então é a neuroimunoendocrinologia, né? E aí começou-se a estudar de forma conjunta, tanto a neurologia, quanto a endocrinologia, quanto a imunologia. Então nós tínhamos livros de neuroendócrino, mas não tínhamos livro de neuroimunoendocrinologia, né? Tínhamos até de neuroimunologia, mas as três juntas ainda não. E, finalmente, a psiquiatria, né, ela foi buscada por essas especialidades, porque elas perceberam que algumas alterações mentais, elas tinham base imunológica, não é? Então, existem algumas alterações de anticorpos que, quando atuam, pode gerar um quadro psicótico, não é? Pode gerar um quadro de toque, um quadro de ansiedade, enfim. Então, eles começaram a perceber que o certo seria psico-imuno-neuro-endocrinologia, né? Então, existe hoje capítulos de livro psicoimunologia, né? Neuroimunologia, psicoimuno-endocrinologia, psicoimunologia. Então, hoje as coisas começaram a se fundir e essa divisão que a gente tinha até então, muito obsoleta, muito arcaica, começou a cair, né? E aí a gente começou a pensar que algumas patologias mentais, elas poderiam ter base em doenças imunoinflamatórias, né? Começou com o toque. As pessoas têm mania de lavar a mão 10 vezes, ver se o gás está desligado, olhar debaixo da cama, ver se fechou a porta, e tem aqueles rituais que elas fazem repetitivamente, não conseguem parar, né? Lavar a mão 20, 30 vezes, tomar banho 20, 30 vezes por dia. E hoje sabe que existem alguns anticorpos que estão envolvidos com isso, né? Ela passou a ser chamada então de PANDAS, doença neuropsiquiátrica, baseado no aspecto neuroimunológico, né? Porque sabemos que alguns anticorpos atacam certas estruturas cerebrais e geram comportamentos ansiosos de toque, de repetição, né? Lavar a mão, checar a maçaneta para ver se está fechada, ver várias vezes debaixo da cama, alinhar quadro que está torto na parede, aquela coisa de simetria, de tudo certinho. Então começou a se perceber que existem doenças que têm base imunológica e que algumas alterações, não é, genéticas, né, que geram algumas alterações graves até, como a síndrome velocardiofascial, que existem alterações cardíacas, convulsão, elas começam a ter um sintoma de esquizofrenia, né? A esquizofrenia, ela tem uma base, né, imunológica, tem uma base neurológica, tem uma base neuroquímica. Então a gente começou a parar com esses limites, dizer, não, isso aí é emocional, aquilo, não é? Porque a gente, quando estava no pronto-socorro e só imaginava as coisas, não entendia direito, então chegava alguém que não sabia o que é, dizia, isso é coisa emocional, né? E se é criança, dizia, não, deve ser uma virose, né? Porque a gente não, né? Então, o que é, doutor, que ele tem? Eu disse, deve ser uma virose, né? Ou senão diz assim, olha, isso aí é emocional,
mas eu tenho dor, assim, não, é emocional, né? E pronto, e aí a pessoa ficava meio constrangida, porque disse que era emocional, e como é que ela ia discutir isso, né? Não era mensurável, não podia ser visto isso. Com o tempo, a gente começou a pegar certos elementos que até então eram tidos como emocionais, e começou-se a estudar. Porque aí nós entramos na dialética, né, da psicologia dialética, e aí então nós pegamos a psiquiatria russa, onde começou a estudar coisas como critérios de moral, de ética, de perdão, e hoje o perdão é uma matéria muito estudada, existem tratados desse tamanho assim sobre o perdão. Estão fazendo estudos com neuroimagem cerebral, mostrando que os cérebros de pessoas propensas a perdoar diferem do cérebro das pessoas não propensas a perdoar. Estão fazendo os estudos genéticos a respeito do perdão, mostrando que as pessoas têm algum perfil genético. As pessoas que são perdoadoras, elas respondem mais à química, não é? Vamos dizer assim, eu tenho uma pessoa com câncer e precisa fazer quimioterapia. Ela vai responder melhor à quimioterapia se ela for uma pessoa perdoadora. E se ela for uma pessoa cheia de mágoa, ela vai responder muito mal à quimioterapia. Então, percebe-se que as pessoas podem, né, essas coisas que a gente diz, mas isso aí é outra coisa, né? Tudo é outra coisa. Está tudo relacionado, né? Então, pessoas com mágoa, elas respondem mal ao tratamento, elas respondem mal à quimioterapia. Então, começou-se, então, a tentar diferenciar uma coisa da outra, né? A gente começou a perceber, e eu me lembro que eu fui numa reunião, isso foi lá em Madrid, e um professor da Universidade da Plutense, ele fez um questionamento a respeito da grande falha dos antidepressivos. Ele diz, gente, os antidepressivos são quase que inúteis, porque parece que os antidepressivos vieram e as depressões aumentaram mais ainda. Então, o que está acontecendo, né? Nós estamos falhando, né? E esse senhor, ele devia estar uns 80 anos, era um professor até emérito da Universidade La Plutense de Madrid, ele pegou, fez uma meta-análise, um estudo e revisão de todos esses trabalhos científicos, né? Ele já estava aposentado, deu tempo, né? E aí o que aconteceu? Ele descobriu que muito do que se diz que é depressão, não é depressão, não é? Bom, mas se não é depressão, é o quê? É frustração, é luto, não é? E que nós não temos medicamentos anti-tristeza, nós não temos medicamento anti-luto, nós não temos medicamento anti-frustração, nós temos medicamento antidepressivo. Então, para os antidepressivos, nós temos que ser usado para pessoas depressivas. E os antilutos, a gente tem que conversar com eles, não é? E aí orientar eles de uma outra forma, através de uma revisão cognitiva, comportamental, porque algum estilo de vida dele está inadequado, não é? E ele não está conseguindo aceitar isso. Quando eles propuseram isso, eles começaram a fazer a diferenciação entre o que é luto, frustração e o que é depressão. Então, eu achei interessante, ele coloca assim, a qualidade de vida depende da felicidade, e esta depende do nosso destino coincidir com a nossa vontade. Ou seja, estamos felizes se, e somente se, está acontecendo agora aquilo que eu queria que estivesse mesmo acontecendo. Então, quando eu planejo alguma coisa, essa coisa tem que sair do jeito que eu planejei. Se ela não sai, eu fico frustrado. E se eu fico frustrado, eu fico triste, eu fico apático, não é? Agora, como eu li aquele trecho de Salmo 139, que mostra que a nossa vida toda foi escrita por Deus, antes mesmo de a gente chegar a existir, quando éramos embrião ainda, então é claro que nosso destino nunca vai coincidir com a nossa vontade. Por quê? Porque nós temos uma vontade decaída, nós temos uma vontade pecaminosa. Então é impossível que as nossas vontades, nossos desejos coincidam com o que Deus escreveu a nosso respeito desde o começo. Aí vocês vão perguntar para mim, então, vida quer dizer frustração? Eu digo vida é frustração. E se você não está se frustrando, ou não está frustrando o seu filho, você está causando um grande mal para ele. Outra coisa interessante é que de frustração você não foge, você enfrenta. Porque quanto mais você foge das suas frustrações, mais problemas você vai arrumar.
Então, não fuja dos seus problemas, enfrente eles. A questão é que as pessoas, elas têm uma certa dificuldade em lidar com os seus próprios problemas. E elas não querem lidar com eles, elas querem resolvê-los. Bom, se eu não quero resolver meus problemas, eu vou ao médico. E aí, então, eu começo a desenvolver um monte de alternativas, né? E como vocês percebem no dia de hoje, o que não falta é métodos para trabalhar essa questão. Então, eu vou para yoga, meditação, acupuntura, mochoterapia, psicólogo, terapias de vida passada. Aí eu começo a tomar chá de não sei do que, de carrapicho, e aí começa, gente, é uma sequência de pagelança que você não imagina, não é? E todo mundo tem alguma coisa para tomar, alguma coisa tem para explicar, aí vai na internet, descobre mais alguma coisa e vira uma bagunça. Porque as pessoas querem atribuir o seu problema a uma coisa externa, e que uma coisa externa venha e resolva o seu problema. Eu acho interessante, eu tenho uma paciente que mora na Irlanda, e de vez em quando ela vem ao Brasil, ela vem para a consulta dela. E ela está dizendo para mim que ela estava muito triste, porque lá na Irlanda eles não queriam tratar o marido dela, que tinha 15/10 de pressão, né? Aí eu falei, mas por que eles não querem tratar do seu marido? Aí ela disse para mim assim, olha, doutor, lá é o seguinte, existe a parte do médico e existe a parte do paciente. Então, se o paciente tem 14/9, 15/10, o médico diz, você é responsável pela sua saúde. Emagreça, faça exercício, mude sua dieta, não é? Por quê? Porque as pessoas não querem. Se aumentou o colesterol, aonde tem a simvastatina? Então vou tomar cipro, porque agora ciprofibrato abaixa meu triglicérides. Mas você falar em dieta, Deus me livre e guarde, né? Parar com a pizza do final de semana, comer coxinha e coisa e tal. Então, eu quero continuar fazendo tudo o que eu quero fazer e quero que a minha vontade seja satisfeita. Ou seja, eu não quero ter pressão alta, eu não quero ser gordo e eu não quero ter diabetes, não é? Mas eu não quero parar de comer brigadeiro. Aí eu disse assim, olha, então você vai ter que tomar metformina. Resolve. Então eu tomo. Então, assim, entre fazer uma dieta e parar com os doces, ele prefere tomar metformina, tomar Xigdu, tomar todo tipo de remédio, porque ele não quer se responsabilizar pela sua própria doença. Então, você é responsável por ter pressão alta, então até você emagrecer 15 quilos e mudar sua dieta reduzindo o sal, você não me volte mais aqui. Aí, assim, esse médico é um monstro, grosso, não é? Como que ele fala isso para mim? O médico está querendo é que o paciente passe a ser corresponsável pelo seu tratamento. Ele não pode chegar assim e dizer, doutor, eu me lembro disso já faz muito tempo, né? Meus filhos eram pequenininhos e tinha uma senhora com uma depressão extremamente grave e ela chegou lá e eu, nossa, como eu me esforcei para que ela melhorasse. Estudei, virei, pintei, bordei. Bom, finalmente um dia ela chegou e falou, estou ótima. Na próxima consulta ela diz assim, vou tomar uma anestesia porque vou fazer uma plástica. Eu falei, mas a senhora pode voltar tudo a estaca zero. Ela disse, mas eu te pago para quê? Ué, se você me tirou, tira de novo. Eu falei, mas a senhora vai entrar em depressão de novo. Mas vou ficar bonita. Isso que é importante, né? Eu prefiro ser uma magra doente do que uma gorda feliz. Então tá. Não é? É complicado isso, não é? Porque as pessoas, elas querem jogar a responsabilidade da sua saúde na mão de alguém, né? E esse alguém pode ser o médico, pode ser qualquer pessoa, não é? E aí, então, você vê que muitos vão procurar todo tipo de terapia alternativa, todo tipo de coisa que é inadequado. E alguns passam até mal, né? E acabam tendo consequências muito desastrosas. Então, o que acontece? A minha saúde é minha responsabilidade, né? O médico, ele é um coadjuvante, né? E o remédio também é um coadjuvante. O remédio em si não faz só o efeito, porque eu posso dizer para vocês, não, mas eu tenho uma pressão alta. Sim, eu tenho pressão alta. A minha, por sinal, é 24, 25, por 12, por 14, né? Até eu tive isquemia cerebral quando chegou a 25. Mas eu tenho a obrigação de não ficar comendo a minha pizza de 4 queijos, que eu gosto muito.
eu gosto de provolone. Mas enquanto a senhora não foi na minha gaveta lá e descobriu no meu esconderijo o meu saquinho de provolone, arrancou de lá, né? Eu continuei com a pressão alta. Um dia ela descobriu e falou, peraí, alguma coisa está acontecendo. Ela foi lá, revistou minhas gavetas e achou minhas bolachas de provolone, arrancou de lá e minha pressão começou, então, depois com meus remedinhos, a melhorar. O que isso mostrou? Mostrou que eu não queria ser responsável pela minha melhora, porque a minha melhora implica em reduzir o sal, né? De outra forma também, a questão da diabetes, né? Eu chego lá e digo, olha, agora eu estou diabético, médico, você se vira, né? Diz, o senhor poderia perder 20 quilos? Ah, eu tento, não é? Aí alguns dizem que eu não come nada, olha, coisinhas pequenininhas assim, depois que eu descobri que era brigadeiro, as coisas pequenininhas assim, né? Mas assim, não passa de 10 coisinhas, bobagem, né? Então, essa coisa pequenininha, eu estou desconfiado já, né? Ou eu não como nada, muito pouco, não dá isso aqui o meu prato, né? Não dá isso de brigadeiro, né? Então é lógico que por mais que é pouquinho, né? A gente coloca aquela prótese na boca do estômago, né? Que é aquela Fob Capella, né, que faz aquela cirurgia de estômago, aí fica um buraquinho desse tamanhinho, aí não passa um bife, mas o brigadeiro passa, o beijinho passa também, entendeu? Então aí a pessoa diz, mas eu não sei o que está acontecendo, estou engordando tudo de novo, né? Parece que ela não quer se responsabilizar pela sua própria saúde, porque é uma obrigação dela, né? O médico, ele é um adjuvante, ele é um co-tratador, ele vai ajudar dentro das possibilidades que ela permite, mas se ela não permite, não dá para ajudar. Bom, outra coisa interessante é que alguns casos, né, eu pergunto, a mágoa, tem coisa que eu não vou perdoar nunca. Mas então como é que a gente vai tratar essa depressão? Não é? Mas doutor, mas tem coisa que a gente não pode perdoar. Eu digo, mas não perdoar o outro é tomar um copo de veneno e achar que o outro tem que morrer, né? Porque você está se prejudicando com a sua mágoa, com a sua raiz de amargura. E a pessoa não consegue entender isso. E a pessoa vai, né? E eu já tenho pessoas que eu cuido há mais de 20 anos com amargura e elas não vão ficar boas nunca, porque não descobriram nenhum remédio anti-amargura a não ser o perdão. E essa pessoa se evita tomar esse remédio, que é perdoar, não é? Não, esse remédio eu não consigo tomar. Mas um antidepressivo caríssimo de R$400 a caixa, isso eu tomo, né? Desde que eu não precise perdoar. Mas aí fica difícil, não é? Porque assim, eu me lembro daquele general sírio, né, que foi falar com Elias, e ele disse assim, então você vai no rio, né, e se banhe lá. O homem saiu muito furioso, porque assim, será que não tem rio na minha casa para ficar tomando banho nesse Rio Jordão aí, não é? Mas ficou muito bravo. Disse, mas se fosse... Aí o cara com muita sabedoria falou, mas se ele te pedisse uma coisa mais complicada que isso, o senhor não faria? Faria. Falou, então vai lá e toma banho, qual é o problema? Aí ele foi lá, tomou banho e ficou bom, né? Então, há certas coisas que a gente pede que são coisas pequenininhas. Se perdoa. Não consigo. É demais para mim. Tem coisa que eu não consigo tirar do meu coração. Bom, então você vai continuar com a sua frustração. Então, quando eu falo em frustração, né, tem uma frase interessante, eu vou ler para vocês, diz assim: juntando essa ideia natural, essa aptidão natural que todo ser humano tem em desejar as coisas, porque o ser humano vive desejando. Eu quero isso, eu quero aquilo outro, eu quero que seja assim, eu quero que seja assado. Então, desejo é uma coisa, e pretensão é uma coisa humana, né? Pecaminosa, mas humana. E sabendo que nos frustramos à proporção que nós não temos os nossos desejos satisfeitos, tem um senhor, um estudioso, chamado John Stuart Mill, diz assim: ao dizer que aprendeu a procurar a felicidade limitando os desejos e não satisfazendo. Então, a nossa felicidade está na ausência do desejo. Então, quanto mais eu limito os meus desejos, mais feliz eu sou. Quanto mais desejo eu tenho, mais infeliz eu sou. Porque quanto mais desejos eu tenho,
mais frustrações eu vou ter e mais eu vou me revoltar. Agora, a frustração, ela é extremamente necessária. Existe um livro, até foi best-seller, eu comprei o livro do Holiday, que fala sobre o caminho é através dos obstáculos. E as pessoas ficam se desviando dele, querendo uma forma alternativa de resolver o problema. E o problema não, é através do problema mesmo que se resolve. Não é? Então, nós temos que começar agora a diferenciar o que é, então, um luto, uma tristeza, de uma doença depressiva. Diferenciar a tristeza consequente às frustrações cotidianas e fisiológicas do homem moderno, os aborrecimentos do dia a dia, os sentimentos de perda, luto, contrariedade, da depressão propriamente dita, que é uma condição patológica, limitante e que implica na necessidade de tratamento específico e adequado. Então, aqui vocês percebem que uma coisa é frustração, outra coisa é depressão. Falar em frustração não significa falar de algo doentio, mórbido, porque as pessoas se frustram, não está doente. A frustração é uma ocorrência universal e comum a todas as pessoas. Está aqui, já tinha sumido. Comum a todas as pessoas, conscientes das condições de sua existência. Significa algo necessário ao amadurecimento e, consequentemente, ao desenvolvimento do sujeito, de sua relação com o mundo objetal, sua realidade, e com os outros e consigo mesmo. Então, a frustração, ela é um remédio que Deus nos permite tomar. Muito bom, por sinal, né? Como todo remédio, ele pode ser amargo, mas dizem os antigos que os amargos são os que são mais efetivos, né? Talvez seja isso, ou ruim, né? Eu me lembro que quando garoto eu tinha que tomar óleo de emulsão de Scott. Alguém sabe o que é isso? Óleo de fígado de bacalhau. Então, eu tentava inutilmente correr da minha avó, né? Sempre inutilmente, porque ela conseguia me pegar. E ela, como ela era fortinha, ela pegava e dizia, você vai abrir a boca. Eu disse, vó, no cantinho da parede, eu não tinha para onde correr. Eu falei, eu não quero tomar isso. Aí ela pegava o dedo e, pum, trancava meu nariz. Aí eu não conseguia respirar, abrir a boca. Aí ela punha a colher e eu tinha que tomar aquela colher de sopa de óleo de fígado de bacalhau, né? Mas com o tempo, depois de algum tempo, você não acostuma. Eu percebi que você tapando o nariz, o cheiro é menos desagradável, então até tudo bem. Né? Então, essa frustração foi necessário, né? Porque agora eu sei que algumas coisas são inevitáveis, né? Como tomar óleo de fígado de bacalhau. O ser humano atual busca algo mágico, né? Benetivo para os seus sofrimentos, na expectativa de que a medicina pode resolver todos os seus problemas, né? Eu tenho um probleminha qualquer, eu vou lá no médico e vou resolver isso, né? Então, não é comum o médico pegar pessoas que estão muito tristes e que vieram se tratar porque o cachorro morreu. Diz, o seu cachorro morreu. É. E aí ela pode ficar 2 anos em tratamento porque o cachorro morreu. E chorando, às vezes, convulsivamente. Há pessoas que vão procurar o psiquiatra porque perdeu o namorado ou a namorada. Ora, eu disse, mas na minha época era tão comum isso. Porque ficou diferente agora. Né? Agora parece que virou doença. Né? Eu disse, não, sem ela não vivo. Aí eles voltam. Aí 3 dias ele fala, não posso nem ver ela mais. Ué, mas então eu não entendi isso. A gente percebe que eles não querem se frustrar. Frustração é uma coisa que eles não sabem lidar com isso. Eles querem só que as suas vontades sejam satisfeitas. Então, eles têm na ciência, na tecnologia, a saída. Então, eles buscam métodos dos mais variados, não é? Todo tipo de pagelança possível, como lenitivo de suas dores. Né? São programas, técnicas, pílulas, terapeutas, meditações, coisas milenares, práticas exóticas e alternativas. A sociedade dispõe de 1000 recursos aliviatórios. E isso está aumentando. Por quê?
Porque a capacidade de superar a frustração da sociedade está diminuindo. Então, todo mundo agora vai querer vender um produto. Porque hoje a frustração se tornou um comércio muito grande. Como as pessoas não conseguem suportar a sua própria frustração, ela sente que vai explodir de angústia, tem um aperto no peito, um desespero muito grande, porque perdeu um relacionamento, porque o cachorro morreu, porque o gato morreu, porque aquele periquito lá que fala, que não sei como é que chama aquele negócio, morre também. Hã? Mas tem a calopsita, Isso é causa de quase internação, gente. Perder calopsita não é fácil nos dias de hoje. Vou dizer uma para vocês. Nossa, é uma coisa que é extremamente traumático perder uma calopsita, né? É saudável e até desejável vivenciar os sentimentos proporcionados pelas adversidades da vida, pelas dificuldades e frustrações das relações humanas. Parece que quando existe um excesso de investimento psicoterápico, qualquer coisinha eu vou no terapeuta. Excesso de intervenção farmacológica, qualquer coisa eu vou tomar um remédio. Eu tomo um diazepam, eu tomo um Lexotan, eu tomo um remédio. Superproteção familiar, né? A família não deixa a criança passar pelos dissabores da vida. Tudo protege, tudo não pode, tudo vai ver o que é. Se a professora dá uma bronca, né, no aluno, então a mãe corre na escola para dar uns tapas na professora, em vez de dar um tapa no filho, né? E aí tudo, então, o pequenininho é protegido e evita-se que ele entre em contato com os dissabores da vida. Enfim, qualquer esforço sociocultural no sentido de dissimular e minimizar os sentimentos sentidos, os sentimentos próprios dessa frustração, que é uma coisa natural na vida, a pessoa poderá não desenvolver a necessária capacidade de superar dificuldades existenciais. Então, vivenciar perdas, experimentar a melancolia, a tristeza, diante das frustrações, são processos importantes no amadurecimento psíquico e no aprimoramento das relações sociais. A depressão não pode ser compreendida como sinônimo do sentimento de tristeza e melancolia que qualquer pessoa experimenta diante de dificuldades e frustrações, mas sim como um quadro patológico próprio e específico, relativamente emancipado dos eventos existenciais. Por quê? Porque a depressão, ela é anobjetal. Eu não tenho uma causa, eu não tenho motivo. Está tudo perfeito na minha vida. E aí eu tenho um problema. E aí então esse problema que eu não sei lidar, eu fico postergando e sofrendo, aí a pessoa começa a ficar abatida, começa a perder o apetite, começa a ir para o quarto, aí corre e diz, nossa, precisa se tratar, está com uma depressão gravíssima. E é muito comum isso, porque a gente percebe nesses prontos-socorros da vida, chegam para mim lá dizendo, olha, eu fui ao médico e disse que eu estou com uma depressão no último grau. Nossa, eu nem sabia que tinha grau, mas vamos lá, né? Então, depressão no último grau. Aí eu começo a conversar e eu percebo que há mágoa, que há tristeza, que há falta de perdão, que há falta de compaixão, que há um excesso de narcisismo, onde as vontades dela têm que estar acima da questão social, da questão familiar, não é? Então, tem marido que não faz o que a esposa quer, não é? E vice-versa, mas faz parte da vida, não é? Meu pai dizia assim, eu entro no serviço às 13 horas. Então, eu pedi para sua mãe, faça o almoço ao meio-dia, assim eu almoço, até 1h dá para chegar no serviço. Minha mãe fez o almoço durante 40 anos, até ele se aposentar, ao 12h45. Mas por que ela não fazia meio-dia pronto, né? Para deixar ele estressado. Mas por quê? Ele morreu agora, pronto, não tem mais nada. Né? Mas eu não entendo por que certas coisas, a mulher diz assim, escute, esse azulejo não está legal. Ela diz, então, a parede está suja, você não pode mandar trocar? Não dá. Né? Aí quando ela faz 25 anos de casamento, ela diz, olha, mas o azulejo está sujo, está caindo, não dá para trocar? Ela diz, não dá. Né? Depois eu vou ver isso. Né? E aí quando ela faz 30 anos de casamento, ela diz assim, mas você não vai trocar meus azulejos? Em breve, daqui a pouco eu vou ver isso. Né? E quando ele faz 50, né?
Aí ela então vai levar túmulo para ele, flores nos túmulos, e diz assim: olha, você não trocou o azulejo, tudo bem, agora eu mando trocar, né? Então, algumas coisas, não tem por que a gente ficar impondo à pessoa um sofrimento, se a gente pode resolver, E também, se não pode ser resolvido, está resolvido. Não é verdade? Porque assim, não dá para resolver. Está tudo certo então. Agora não dá para resolver, eu quero que resolver, porque eu tenho direito de que isso seja assim. Mas quem disse que você tem esse direito? E a pessoa impõe o direito dela. E como tem marido que não ouve, tem uns que vão jogar bola, Como eu não jogo, eu tenho que ficar ouvindo mesmo, Mas tem marido que tem essa habilidade social de jogar bola, jogar vôlei, sair, aí ele volta depois que a poeira baixou, Então, o que acontece? A pessoa vai postergando isso e ela vai insistindo no pedido dela, Não, isso nunca vai acontecer, você aceite isso e pronto, Mas as pessoas não querem aceitar as frustrações da vida. Elas acham que elas têm direito de ser felizes e ter as vontades delas satisfeitas. Bom, então, se elas acham, elas vão ser frustradas por toda a sua vida e viverem infelizes. Algumas até fazendo terapia e tomando calmante, ou antidepressivo. O grande equívoco: há, sem dúvida, abuso e banalização do termo depressão. Mas nem toda sintomatologia é encontrada na depressão, sim, com tristeza, desinteresse, apatia, perda de prazer com as coisas, pode ser considerada doença depressiva ou algum transtorno afetivo. Muitas vezes trata-se de um reflexo emocional das circunstâncias existenciais pela qual está passando. Eu vejo que se uma pessoa chega para mim e diz: olha, eu estou com depressão, mas ela luta com o filho que consome droga há 15 anos, que ele está dilapidando as coisas de casa, que já roubou até a panela de pressão dela para trocar por droga, que ele já arrombou a janela, que ele já bateu nela, que já bateu no pai, que é velhinho, que ele já apontou e bordou. Essa pessoa está com depressão? Ela está com tristeza profunda. Porque assim, se nós resolvermos esse problema dela, acabou a depressão dela. A gente pergunta: a senhora tem esperança? Diz: olha, a minha esperança é que ele pare de usar droga. Ora, mas o depressivo não tem esperança. Ele olha para o filho e diz: pode usar à vontade, que morra, entendeu? Eu não quero nem saber da vida dos outros, tem na dele, entendeu? Depressivo não tem esperança. Acabou a esperança. Agora, se tem esperança, não é depressão, é luto. Porque se mudar, eu mudo também. Se ficar bom, eu fico também. Se a pessoa parar de fazer isso, se o meu azulejo da parede for trocado, se a pessoa fizer tal coisa, então eu vou mudar também. Então, é circunstancial. Eu preciso de uma mudança externa para que eu mude. Mas e se as coisas nunca mudarem? Se as coisas continuarem como sempre foram? Então você vai ser infeliz porque você, por esse narcisismo excessivo, porque a depressão é assim que é chamada, o extremo narcísico, ela não aceita que ela seja contrariada, que as coisas não saiam exatamente como ela quer. Mas a vida não é como a gente quer. Porque foi Deus que escreveu os nossos destinos, como está no livro de Salmos, e as coisas que nós desejamos pela nossa carnalidade pecaminosa, geralmente, ou quase 100%, são contrárias à vontade de Deus. Então, é óbvio que é frustração, frustração, frustração e frustração. O grande equívoco. Curiosamente, encontramos com frequência jovens que, por razões de personalidade, escapam ao modelo sociocultural ocidental de expansividade e extroversão. Aquela pessoa quieta, quietinho, que senta num cantinho lá e fica assim, parado. A pessoa diz: esse menino tem problema. Mas por que ele tem problema? Porque ele não é igual aos outros. Aí começa, Precisa levar num psicólogo, precisa levar não sei aonde, precisa tomar remédio. Meu Deus do céu, deixa em paz. Como diz o garoto: me erra, por favor, porque eu estou quietinho aqui num canto e coisa, é meu jeito de ser, eu sou assim, quieto mesmo. As pessoas não aceitam, tem que ser igual aos outros, E aí então
eles são incomodados, considerados problemáticos. Ah, esse menino tem problema, não é possível isso. Quase sempre são jovens naturalmente introspectivos, reflexivos, ou refratários à frugalidade moderna, que indevidamente acabam sendo aconselhados a procurar ajuda especializada, algum tratamento para que se iguale a seus pares mais efusivos e alegres. Mas toda criança sai, vai jogar bola, você tem que ser feliz. Se você não é, então você tem um problema. Não é? Eu sempre tive problema com a bola para mim é redonda, ela corre muito, e eu não estou afim de correr atrás dela. Então eu não jogo bola. Se ela fosse mais igual aquele americano, meio torta assim, ela dava um passinho e já parava e eu pegava ela. Mas ela é muito redondinha, então ela corre, eu não vou ficar correndo atrás dela. Então eu decidi que esse esporte é meio complicado para mim. Então, às vezes assim, mas esse menino não sabe fazer nada, nem jogar bola no final de semana. Eu não era, então ele deve ter algum problema. O grande equívoco. O mesmo engano se comete em relação ao cansaço natural proporcionado pelas dificuldades da lida com a vida moderna normal. E vejam, gente, as pessoas hoje, e agora vai ser muito mais com o fim dos direitos trabalhistas, né? Os jovens hoje estão trabalhando muito, muito. Existem jovens que trabalham nessas Big Five que eles falam, né? Deloitte, McKinsey, aquele Ernst Young, Pricewaterhouse. Esse pessoal entra às 7 da manhã e sai meia-noite, 1 hora da manhã. Entendeu? Esses meninos estão trabalhando sábado e domingo. Entendeu? 12, 14 horas por dia. Né? E às vezes chegam alguns jovens para mim lá, estão exaustos. Estão simplesmente assim, e alguns vão ao sábado para não perder o serviço. Porque podem ser mandados embora. E com o laptop aberto, trabalhando. Eu falei, mas você não vai parar de trabalhar? Eu disse, eu não posso. Não é? Então a gente percebe que o nível de exigência está muito grande. Na nossa época, não é? Eu me lembro que quando nós morávamos a 5, 6 quilômetros do nosso sítio. Então, para ir no sítio, era uma viagem, né? A gente pegava a charrete, né? O meu tio pegava a charrete, a gente montava na charrete e fazia aquela longa caminhada exaustiva de 5 quilômetros, né? Estrada de terra, né? Até chegar no sítio. Hoje você vai daqui a Ribeirão Preto e volta, não é? Para fazer um negócio e volta. Né? Você andou 400 quilômetros. Você põe seu carro na estrada e vai. Não é? Então, hoje o mundo ficou muito ágil, muito rápido. Então, o que se exigia de uma pessoa, né, é muito hoje, porque o antigo, ele ia visitar alguém em outra cidade, daqui a Bragança, por exemplo, ele levava a comida para o caminho, para acampar, para poder comer, não é? A cantil de água tal, e tinha um medo de cesta que ele fazia ali perto de Terra Preta, ia fazer o sinal lá da outra cidade, desse bairro que fica aqui perto de Bragança, quer dizer, então do Portão. Então, as pessoas faziam as coisas lentamente, e hoje não, hoje é tudo muito rápido, né? Eu me lembro de um jovem que eu atendi ele, e ele trabalhava para uma empresa britânica de cartucho de tinta. Né? Então, ele trabalhava com essa empresa de azulejo, sabe? A gente vai nessas matérias de construção e vê cada azulejo bonito, né? Com umas cores assim, né? Dourado, uns azuis, com as manchinhas por debaixo, né? Tem uns azulejos tão lindos hoje, mas isso todo tem que ter uma tecnologia. E ele trabalhava com essa tecnologia. E ele tinha que fazer reuniões frequentes na Inglaterra. E depois ele tinha que ir também para Chicago. E ele tinha que ir para as reuniões em Dubai e na China. Né? Então, o que acontece? Quando ele falou assim, você tem que ir, então, agora para a reunião da China. Aí, então, diz que ele tinha um taxista que chegava na casa dele e ele começava a suar gelado. Ele punha o terninho dele assim e ele ia suando gelado até o aeroporto. Mas aquela sensação de desespero, diz, meu Deus do céu, 30 horas de novo dentro do avião. Né? E a vida dele foi indo assim. E esse menino foi viajando e vai para lá, e vai para Dubai, e vai para os Estados Unidos, e aí ele começou a vomitar. Quando ele chegava no aeroporto, antes do embarque, ele começava a... Aí um dia ele chegou a desmaiar no aeroporto, porque ele ia pela Emirates, e aí o pessoal levou ele para uma sala VIP, chamaram o SAMU, e aí então, finalmente, deu burnout. Né? Ele realmente chegou à exaustão. Muito jovem.
E a gente percebe que indivíduos jovens vão em burnout. Um dos exemplos que eu me lembro foi aquele garoto que fez o carro Prius da Toyota, né? Ele trabalhava tanto, que quando ele lançou o carro da Toyota, ele sentou numa poltrona, teve uma fibrilação cardíaca e morreu. Não é? Porque assim, eles têm um hábito lá, né, de que você só para de trabalhar quando você está cansado. Não é? Você não aguenta mais. Não, você tem que, como os franceses, porque é assim, interessante. Os italianos têm o mesmo nível de produtividade industrial dos americanos. Só que os italianos trabalham acho que 6 horas por dia. E tem 2 meses de férias, pago. Não é? E os americanos não. Olha que interessante. Não é? Então nós temos que começar a ponderar a qualidade de vida. Não é? Na França existe um chefe de cozinha, não é assim uma cozinheira, é um chefe de cozinha, que senta com a Secretaria de Saúde do município para ver quais são os queijos que as crianças irão comer no próximo mês. Então, existe um tipo de queijo para cada mês, alguns tipos de iogurte, então eles vão fazer um tipo de um cardápio, que tem uma entrada, não é? Depois tem o prato principal, tem a sobremesa. E jamais dão refrigerante para as crianças. Dão água. Ele falou que nós estamos treinando as crianças na França a tomar água. Porque nesses lugares outros, você vai na cantina e pede uma Coca-Cola, um Guaraná, não é? E aí você vai destruindo a saúde da criança, vai pegando mau hábito, né? Então o que a gente percebe, claramente, é que o estilo de vida que nós estamos levando, o estilo de alimentação que a gente tem, as poucas horas de sono que a gente tem, né, faz com que as pessoas vão ficando exaustas, vão ficando acabadas. Não é? E quando chegam, dizem assim, olha, eu estou muito mal. Não é? E a pessoa não tem noção de que o mal dele é o trabalho dele. Então, o seu problema é o trabalho. Eu me lembro de um jovem, e ele trabalhava, e ele coordenava todo um processo de produção. Então ele tinha aquele BlackBerry e tinha um tablet. Então ele dormia com o tablet na parede, né? E ele dormia assim, não dormia, né? E aí assim, dava um apito no computador dele, ele levantava correndo e ia ver o que estava acontecendo. Dizia, olha, deu problema na linha de produção tal peça, não sei o que, pá, e ele já dava as orientações, eu estou chegando aí, chamava um táxi, a companhia mandava um carro na casa dele e ele ia para lá. Né? Mas quanto tempo ele aguentou? Ele não tinha noção de que ele estava doente. Porque, doutor, ele falou, às vezes eu ia começando a pegar no sono, tocava meu BlackBerry. Dizia, olha, houve um problema aqui. Não é? Aí já estamos mandando o carro te buscar. Então ele saía 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã. Tá bom, ele era muito bem remunerado. O que é bem remunerado se você vai gastar com o médico depois? Não consigo entender o que é bem remunerado. Bem remunerado é ter qualidade de vida. Se você não tem qualidade de vida, que bem remunerado é esse? Se você vai ter que gastar com o médico depois, né? Se você vai ter que gastar um monte com remédio, se você vai ficar no INSS pendurado sofrendo, que bem remunerado é esse? Então, remuneração é uma coisa relativa, né? Porque o trabalho tem que nos proporcionar qualidade de vida. Porque eu trabalho para dar felicidade a mim, a minha esposa e aos meus filhos. Agora, se o meu trabalho me traz um inferno, me separa da minha esposa, me separa dos meus filhos, e eu passo a maior parte do tempo fora da minha casa, mas que emprego é esse que eu tenho? Ele não tem sentido. Ele não cumpre sua função social, que é de criar uma estrutura familiar para as pessoas viverem bem e serem felizes. Então, quando chega lá as pessoas tristes, não é? Porque assim, foram mandados embora, né? Com 50 anos, doutor, só faltava 6 anos para terminar de aposentar. Eu disse, mas o que aconteceu? Eu disse, então, houve uma incorporação, uma empresa, não sei de onde, da China, comprou, aí ela chegou lá, mandou um novo esquema de trabalho, não é? Eles gostam muito do 9 por 9 por 7. Sabe o que é 9 por 7? Entre as 9 da manhã e as 9 da noite, de segunda a domingo, né? Às vezes, tem 2 domingos por ano, parece que eles deixam a pessoa descansar, né? Quer dizer, é uma coisa meio esquisita,
não é? E eles acham, eu me lembro de um documentário que eu assisti sobre uma fábrica de vidro que comprou a fábrica da General Motors nos Estados Unidos, e ela chegou lá e falou, meu Deus, como esse pessoal é preguiçoso. O americano quer descansar todo final de semana. Né? Isso deve ser grave, isso aí deve ser da cultura. Eles são lentos, eles comem muito, andam devagar. Né? E eu me lembro que tinha um chinês lá, prestando atenção, eles fazem aqueles vidros da frente do Honda, né? da Chrysler, da Ford, né? Da GM. E aí, então o engenheiro estava acompanhando o americano na produção do vidro. Aí tem um problema na máquina, eu não sei como é que ele fez isso, mas o chinês, ele saiu voando, igual aqueles ninja, e pum, estava lá em cima da máquina para ver onde era o defeito. Até o gordinho americano se entendeu o que estava acontecendo, já tinha dado tempo. Aí diz, mas não é possível que esse pessoal é tão lento assim. Né? Aí o que aconteceu? O único jeito de eles terem lucro nos Estados Unidos foram colocar robô no lugar, porque o robô pelo menos não dá dor de cabeça desse jeito. Né? O americano quer descansar no sábado e no domingo, 2 dias numa semana, é muito, gente. Até antibíblico, o Senhor Deus diz, no 7º descansarás, não no 2. Não é? Talvez seja em pecado aquele povo. 2 dias de descanso é muita coisa na semana. Não é? Bom, então a gente não pode confundir excesso de trabalho, né? E outra coisa, criança, a depressão de criança é diferente da de adulto. Criança se comporta com irritabilidade e dor de barriga. Criança com muita dor de barriga, ela pode ter depressiva, tá? E por quê? E também quando fica muito irritada, e também quando se queixa muito de dor de cabeça. Criança depressiva, né? Dor de barriga, irritação e dor de cabeça. Por quê? Porque os pais, eles querem dos filhos a excelência. Querem que eles sejam o que os pais mesmos não conseguiram fazer. Né? Então, eles trabalham e dão tudo para o filho. Então, assim, o filho levanta de manhã, vai para a escola, eles deixam na escola, sai da escola, toma logo o lanchezinho, porque tem que ir lá à aula de piano. Não é? Aí, chega na aula de piano, ele tem que sair porque tem que ir para o futebol. Depois ele tem que sair do futebol correndo lá, porque ele tem que fazer a lição de casa para poder dormir para o dia seguinte continuar de novo. Aí ele fala, nossa, amanhã não tem piano. Sim, mas tem o karatê. Não é? Aí tem o karatê, aí ele tem o kumon, né? Aí ele tem o treino do ping-pong, né? Aí eles vão começando a encharcar as crianças de atividade, aula do violão, aula não sei do que, aula disso, aula daquilo, e as crianças vão se exaurindo, porque, sabe, eles querem que as crianças toquem como o ioiô-ma, né? ou toquem piano como aquelas crianças que... Né? E o que acontece? Eu me lembro que, não é a Sônia, tá? Mas eu tenho uma senhora que o pai dela ensinava ela a tocar piano, né? E cada tecla que ela errava, ela levava uma boa bordoada, sabe? Então, assim, é bom não errar muito, porque senão ela estava completamente má hoje, né? Mas você percebe que, assim, olha que situação, que opressão que essas crianças vivem. Não podem errar, né? E a gente não permite que elas errem. E a gente deve dar a possibilidade de elas errarem para que elas possam amadurecer, não é? Então, eu me lembro que a minha filha um dia chegou para mim e falou, pai, eu posso mexer no seu computador? Eu digo, pode. Ela disse, mas eu não sei mexer. Eu falei, eu também não sabia. Eu falei, você pode ir fuçando, tem um monte de botão, aí você vai apertando, aí você vai descobrindo. Ela falou assim, e se eu quebrar? Eu falei, se você quebrar, eu também posso quebrar, não é? Então a gente vai ver o que aconteceu, se eu conseguir resolver, pelo que pouco que eu sei, porque eu sou analfabeto digital, né? Eu tento arrumar, senão a gente manda consertar. Porque a pessoa precisa perder um pouco o medo do fracasso, da frustração, né? Porque se você errar, eu quebro os seus dedos. Meu Deus do céu, a criança nem encosta no teclado. Como que se eu errar, você quebra meus dedos? Né? Eu mato você. Então a criança vive sob opressão, né? Ela pode falhar, faz parte, né? Como nós falhamos também, né? E se nós tivéssemos tanta cobrança, como é que seria a nossa vida, não é? Compreendendo o equívoco. Esse distanciamento do prazer proporcionado pela frustração se assemelha de fato à depressão. Veja, se assemelha, mas não é depressão. Mas a frustração é predominantemente existencial. Frustração, tristeza e aquela
pseudodepressão, ela é existencial. E a depressão é predominantemente biológica, química, imunoinflamatória. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Embora sintomatologicamente pareçam iguais. Né? Só parece. Um coreano e um japonês parecem igual, mas não são. Um é coreano e um é japonês. E se perguntar para o japonês, aquele lá, o que é? Ele vai dizer assim, aquele é coreano. Mas como é que ele sabe? Porque ele vive naquela região, a gente não vive. A gente confunde chinês com japonês, né? E todo mundo que nasceu lá no Oriente, a gente chama de turco, né? Às vezes não é libanês, é sírio, é paquistanês, sei lá o que é. A gente fala, e o turco? Não é isso? Então a gente meio que generaliza tudo. Então, veja, a depressão, ela tem uma certa similaridade com a frustração sob o aspecto sintomatológico, mas não é depressão. A frustração é frustração e depressão é biológica. Biológica por quê? Porque assim, eu não sei por que eu tenho isso, mas tenho. As pessoas com perfil imaturo são aquelas que geralmente têm baixa tolerância à frustração. Então, quanto mais imaturo ou imatura é a pessoa, mais dificuldade de lidar com a frustração ela vai ter. E, consequentemente, elas são pessoas rígidas e inflexíveis. Eu quero, e aquela criança que a mãe não dá, ela se joga no chão, bate a cabeça na parede, chora, perde o fôlego, e quando se tornam adultos, não muda muito não. Só não chora e perde o fôlego, mas faz coisas semelhantes, adoecem e vão para o psiquiatra. Estabelecem metas difíceis para si mesmo, né? Não, eu quero tal coisa, veja, menos. São intransigentes com elas mesmas e em seus julgamentos. Experimentam culpa e se impõem sofrimento. Uma das coisas que eu aprendi com a minha sogra é que a minha sogra, tudo que ela fazia estava gostoso. Ela tinha uma baixa expectativa sobre a produção dela. Então ela fazia um bolo, ela falava assim, isso aqui está demais. Agora olha que interessante, olha o que eu aprendi com a minha mãe. Isso aqui não presta. Açúcar demais, açúcar de menos. Parece que está um pouco amargo. Meu Deus do céu, mas nunca vai vir um lado bom. Então, assim, é um nível de cobrança muito alto, onde as pessoas se exigem muito. Então, nada do que ela faz está perfeito, porque ela tem um nível de expectativa que frustra ela a todo momento. E isso eu aprendi com a minha sogra. Ela fazia uma coisinha, Valmir, eu fiz um negócio, vem aqui para você comer. Aí eu ia lá, comia, não importa, ela ficava muito feliz. Né? Se eu gostasse ou não, eu achei uma delícia. Eu digo, ótimo, está uma delícia mesmo, muito bom. Porque ela sempre estava feliz com o que ela fazia, ela não se frustrava. Agora, se eu tenho um nível de expectativa extremamente elevado com relação a mim mesmo, tudo que eu vou fazer, não ficou bom, ficou? Ficou. Ah, não, eu acho que está meio sem sal. Acho que eu pus um pouco de você alho demais, você não achou? Digo, não. Será que não tem um pouquinho de sal? Não achei, não. Não sei, eu acho que não está bom. Eu digo, olha, para mim está ótimo. Entendeu? Então a gente percebe que as pessoas com muita crítica, elas são muito exigentes consigo mesmo. E elas se frustram muito. Porque nunca vai estar bom nada. Nem o que ela faz, e nem o que os outros fazem, e nem o que os filhos fazem. Nunca. Se o filho fala, mãe, tirei 9, por que não tirou 10? Você não faz nada na vida? Não é? É aquela pegação no pé, aquela coisa justa, aquela crueldade consigo mesmo e com todo mundo. E todo mundo dança. Então, a imaturidade é uma característica dessas pessoas. Elas não aceitam ser contrariadas e frustradas. Então elas se deprimem e ficam tristes. E aí dizem, nossa, não tem jeito de curar essa pessoa? Se ela não mudar, não. Mas para mudar, ela precisa entender que a vida não é como ela quer, mas a vida é como é. Ou a gente aceita isso, ou vai tomar remédio pensando que está com uma depressão incurável para sempre, que não tem. Não é? A frustração, então, é um sentimento não realizado ou não satisfeito diante de um destino que se distancia da nossa vontade. Aí, o mais correto é chamar
o quadro de tristeza, mágoa, aborrecimento ou desespero. Nunca depressão. As pessoas precisam experimentar frustração durante o desenvolvimento infanto-juvenil para melhor se adaptar à realidade existencial. Tanto isso na sua vida de adolescente quanto na adulta. Então, as facilidades, benevolências, ausência de limites, hiperatendimento das necessidades que os pais atualmente proporcionam aos filhos estariam contribuindo para uma deficiência adaptativa das futuras gerações. Não deixem de frustrar o seu filho. Não dê o que ele quer. Não dê. Não tem? Não tem. Você pode? Até posso, mas não quer dizer que eu vou dar. Não é? Não tem? Não tem. É muito, muito importante. Agora, vamos abordar a questão da base imunoinflamatória da depressão. Agora eu vou parar de falar então de frustração, tá bom, gente? Não é mais frustração, agora é doença mesmo, é depressão. Embora fique cada vez mais claro que as interações bidirecionais entre o cérebro e os processos imunológicos do corpo são muito mais relevantes para o desenvolvimento da depressão em resposta ao estresse e à doença do que alguém poderia imaginar um quarto de século atrás. Então, existe uma base imunoinflamatória, o sistema imunológico de defesa e o processo inflamatório, que estão envolvidos no processo de depressão. Então, a depressão, ela é a ativação do sistema imunoinflamatório do corpo. Bom, mas o que ativou o sistema imunoinflamatório? Nós sabemos que os vírus ativam o sistema imunoinflamatório. Então, quando entra um vírus no nosso corpo, nós criamos uma estrutura complexa de elementos chamado inflamossoma, e esse inflamossoma, ele compõe todos os elementos necessários para combater este vírus. O outro é outro tipo de sequência. Então, para cada elemento agressor, eu formo um inflamossoma. E esse inflamossoma, ele vai ser direcionado especificamente àquele agente agressor. Então, por exemplo, quando a mulher tem duas coisas para fazer, ela tem que fazer um bolo e ela tem que pregar um botão. Então, ela vai colocar aqui o que ela precisa para fazer o bolo e aqui o que ela precisa para pregar um botão. Para pregar o botão, ela precisa da camisa sem botão ou da peça sem botão. Ela precisa de um botão, precisa de linha, precisa de agulha, não é? Se fosse no meu caso, de lupa. Mas, se for do lado de cá, ela vai precisar daquela luva para não queimar a mão, não é? Vai precisar de uma assadeira, não é? Um forno, não é? Farinha, ovo, né? Leite e assim por diante, né? Então você percebe que para fazer alguma coisa, você tem que ter o material adequado. Tem que ser adequado ao que você vai fazer. Não adianta você ter a linha e a agulha querendo fazer um bolo, você não vai chegar em lugar nenhum. Né? Para cada tipo de operação que o organismo vai desenvolver, ele tem que ter uma estrutura específica. Então, quando o indivíduo ele vai reagir a um vírus, por exemplo, quando ele vai agir, então, em cima de um vírus, ele aumenta o quê? Ele aumenta os interferon, ele aumenta as interleucinas 1, interleucina 1 beta, interleucina 6, fator de necrose de tumor. Então, ele ativa o sistema a favor de inflamação, pró-inflamatório. E aí, então, ocorre o desequilíbrio entre o processo pró-inflamatório e o processo anti-inflamatório. Por quê? Porque agora o organismo tem que estar inflamado, porque ele vai resolver as questões. Bom, dados recentes elucidaram os mecanismos pelos quais o sistema imunológico inato e adaptativo interage com neurotransmissores e neurocircuitos para influenciar o risco da depressão. Então, quando eu tenho um vírus, eu tenho um inflamossoma. Eu tenho uma bactéria, eu tenho um tipo de inflamossoma que eu construo. Eu tenho um fungo, eu tenho um tipo de inflamossoma. E quando eu tenho o estresse funciona como um patógeno, que a gente achava que não era. A gente achava que estresse não é.
Não, o estresse é um patógeno e ele constrói uma inflamação específico para combatê-lo. Só que é o seguinte, gente, a gente não suporta passar por uma situação de estresse por tempo muito longo. O nosso organismo foi feito para respostas rápidas ao estresse. Vou dar um exemplo para vocês. Na natureza, quando um leão levanta de manhã, ele levanta para comer, porque ele já levanta com fome e mal-humorado. Quando uma gazela, ela clareia o dia, ela está comendo, mas ela sabe que ela tem que se virar para não virar almoço do leão. Então, os dois vão ter que correr aquele dia. Os dois estão preparados para isso. Aí, de repente, uma gazela se encontra com o leão. E aí, então, começa a perseguição. O leão está estressado. Estresse é incapacidade adaptativa. Isso é a definição de estresse. Incapacidade adaptativa. O leão começa a correr atrás da gazela. E a gazela correndo do leão. Isso dura quanto? 10 minutos? 15 minutos? No máximo 20 minutos. E acabou. Se o leão percebeu que em 15 minutos ele não pegou, ele desiste. Põe aquela língua imensa dele para fora e fica, se ofegante e vai deitar debaixo de uma árvore, curtir a frustração dele. Não é isso? Depois ele passa no psicólogo para discutir isso de novo. Mas depois, agora ele vai lá para tentar discutir essa questão com a árvore dele lá. Deita debaixo da árvore, com aquela língua de fora, desesperado e com a barriga vazia. E a gazela, feliz da vida, volta a pastar, porque ela percebeu que ela não virou almoço aquele dia, então ela vai comer as coisinhas delas e pronto. Tá bom? 20 minutos. Agora, o que nós temos hoje? Hoje nós temos um processo contínuo de estresse, que dura muito tempo. Então, tem pessoas que vivem essa angústia, esse sofrimento, por horas, dias, meses, e o negócio parece que é infindável. Parece que a coisa não passa. Então, isso se torna um patógeno, que é esse estresse que não tem fim. Uma mãe que tem um filho drogado, que toda noite ela tem uma ligação da delegacia para buscar ele que está preso, meu Deus do céu, quem aguenta isso? Quem aguenta isso? Uma mulher que tem um marido alcoólatra, que entra toda noite em casa, quebrando tudo, chutando as coisas, tirando a mulher da cama, jogando as panelas no chão, Quem aguenta isso? Não é? Quem tem uma pessoa em casa que tem um problema mental, que de vez em quando tem crise, quebra tudo, arrebenta tudo, moe tudo, e a pessoa vai dormir, não sabe se vai dormir, se de repente você vai ter que acordar, e aquela coisa toda. Então, alguns estímulos são extremamente duradouros. E nós temos que desenvolver um método, aí sim, muito importante, que aí você procura um terapeuta cognitivo ou comportamental para treinar você a lidar com essa situação que se prolonga de forma infinita. Porque assim, eu tenho um filho autista que toda noite passa gritando, mordendo, chutando e batendo a cabeça na parede. Ninguém aguenta isso, gente. Ninguém suporta esse sofrimento. Toda noite essa criança gritando, se mordendo, mordendo o pai, mordendo a mãe, batendo a cabeça na parede, escorrendo sangue da cabeça, entendeu? Aprontando, ninguém aguenta por muito tempo. Então, essa pessoa precisa passar por um acompanhamento psicoterápico de forma cognitiva, comportamental, para que ela tenha uma compreensão da situação em que ela está vivendo. Isto não vai mudar. Isto é eterno. Filho não é para hoje, filho é para sempre. Enquanto você existir, você vai ter um filho. E se ele for um filho autista, é com o autismo que você vai lidar. Então, se adapte a essa situação para você poder ser feliz. Não é? Se você tem um marido que é violento, agressivo, que chega bêbado toda noite em casa, você vai ter que chegar na conversa com esse homem. Você vai ter que fazer uma terapia cognitiva comportamental. Por que você escolheu um homem alcoólatra para se casar? Aí ela pode mentir para a psicóloga dizendo assim, eu achei que eu ia mudar ele. Tem gente que acredita em Papai Noel, Duende, essas coisas, Imagine que vai mudar. Que mulher que muda homem? Eu nunca ouvi falar nisso. Só encontro de carochinha. E nem o homem muda a mulher também. Cada um faz, entendeu? A gente faz uma opção por estar juntos. E por isso que a palavra de Deus diz, não é bom que os dois,
que homens diferentes e mulheres diferentes, né? Que têm um princípio diferente e caminhem juntos. Não é possível isso. Por isso que o homem tem que ter o mesmo princípio da mulher, o princípio cristão. Porque assim, o que abaliza a minha discussão com a minha esposa é a palavra de Deus. Porque se eu falo algo que está fora da palavra de Deus, ela diz, olha, isso não é bíblico que você está falando. Isso não tem princípio nenhum. E eu posso dizer para ela, olha, o que você está falando também não tem base bíblica. Então, nós temos uma orientação que está acima de nós dois, e que nós dois temos que obedecer. Então, eu não posso chegar e dizer assim, eu casei com uma mulher que era de não sei que religião, aí agora meus filhos estão perdidos por... Bom, quem procura, acha e não perde tempo. Não é? Aí você vai ter que lidar com essa nova realidade da sua vida. Porque assim, se você tem pessoas com princípios diferentes, a pessoa diz assim, olha, eu acho isso errado, a outra diz, eu não acho. E aí? Vendo os princípios dela, aquilo está certo. E aí como é que você vai lidar com isso? Por isso que é bom que as pessoas andem dentro do mesmo princípio. Não é estigmatizar o outro, não é preconceito, não é dizer assim, ele só anda com judeu, só casa com judeu. É da cultura dele. Qual é o problema dele estar dentro da cultura dele? Não, porque o crente só casa com crente, mas qual é o problema de estar dentro da cultura dele? Não é? Por que ele vai casar com uma pessoa que tem uma ideia completamente oposta dele, para trazer problema na casa dele, para educar os filhos segundo os princípios contrários ao que ele foi educado? Está procurando sarna para coçar. Mas eu amava. Quem acredita nisso? Que amor é esse? Você vai arrumar fria para o resto da sua vida? Depois o amor acaba, então vira ódio? Então o que acontece? Olha só. Assim que eu passo por esse estresse, que pode ser infindável, e pode mesmo, você pode ter tanto o filho drogado, como você pode ter que cuidar de um pai ou de uma mãe com Alzheimer, né? Que sempre vai fazer cocô dentro do guarda-roupa, né? Que vai jogar sua panela no chão de noite, de repente você acorda assustado, parece que minha mãe está acordada, você corre lá na cozinha, ela já está com fogo em tudo, né? E isso vai durar quanto tempo? Só enquanto ela viver, não é? Como diz o apóstolo Paulo, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Esta é a minha realidade. Eu não posso mudar. Eu não posso chegar e matar minha mãe só porque ela me entristece. Não é? Eu não vou matar meu filho porque ele me entristece. Ele não deixa de ser meu filho por causa disso. Eu não vou pegar e arrumar um jeito de me livrar da minha esposa ou do meu marido porque ele me entristece. O problema tem que ser resolvido. Então aí é um problema que o psicólogo cognitivo comportamental, que é um pastor, que é um líder religioso, ele pode sentar e discutir esta relação. Vamos ver como é que está se construindo. Existe uma relação disfuncional, onde um apanha e o outro bate. Não é assim. Né? Vamos tentar acertar isso. Mas é possível que as pessoas passem por situações crônicas de estresse. Não só isso. Eu vivo uma situação crônica de estresse. Eu tenho 2 próteses no pescoço, que dói. E agora eu estou em vias de colocar a 3ª, porque eu estou com muita dor no braço e às vezes não consigo dormir, porque dói. Eu viro de um lado, dói. E eu digo, meu Deus do céu, e aí? Então, possivelmente, eu vou ter que colocar a 3ª. Bom, se eu tenho um estresse crônico, durmo mal às vezes por causa da dor, tenho que tomar anti-inflamatório, eu vou acabar desenvolvendo um quadro de tristeza, né? De apatia, e eu posso me tornar depressivo, o que eu já levantei essa possibilidade. Às vezes eu vejo que eu estou meio desanimado, tal, né? Antigamente eu falava mais de pudim, agora eu falo mais de velório, de coisa. Eu falo, está acontecendo alguma coisa com esse menino, né? Então a gente começa a mudar o discurso, né? Aí você começa a ver que a pessoa começa a se ficar exaurido no seu processo biológico. É um estresse crônico que vai exaurindo o meu fenômeno imunoinflamatório. E eu vou entrando num desgaste imunoinflamatório, né? Uma coisa interessante é que quando eu começo a ter esse processo de estresse, eu começo a alterar toda a química do meu corpo. Como é que eles perceberam isso? Então é assim, uma pessoa, por exemplo, que tem hepatite tipo B e C,
que tinha que tomar, ou uma pessoa que tem câncer, que tem que tomar alguns quimioterápicos, ou tem que tomar aquele interferon gama, né? É automático. Tomou o interferon para hepatite B ou C, pronto. Deu um pico no CTH, aí começa a produzir cortisona, aí começa a bloquear a dopamina e essa pessoa rapidamente entra em depressão. Puramente químico. Químico. Né? Ela não é, mas ela está triste porque ela está com hepatite C. Não. Tira o interferon para você ver como ela fica boazinha. É química. É pura química. Né? Antigamente, você tinha uma pessoa que tem pressão alta, você tacava serpazol nela. Pronto, tacou serpazol, de 2 meses ela já está chorando pelos cantos, achando que a vida não tem sentido. Ainda bem que serpazol não existe mais. Se existisse, eu estava perdido. Né? Então, nós sabemos o seguinte, que a resposta aguda do CTH e cortisol, a primeira injeção de interferon, que é dado tanto em câncer quanto é dado também em hepatite C, presumivelmente devido às ativações da via CRH, liberação de corticotrofina, é robusto e se correlaciona com o desenvolvimento subsequente de sintomas depressivos durante a terapia com interferon em pacientes com câncer. Então, pessoas com câncer têm maior probabilidade de ter depressão? Tem. Pessoas que têm hepatite têm maior probabilidade de ter depressão? Hepatite B e C? Tem. Pessoas com AIDS têm maior probabilidade de terem depressão? Tem. Pessoas com doenças reumáticas autoimunes, né? Lúpus, né? Aquela poliarterite nodosa, Takayasu, e aí vai, né? Espondilite anquilosante, aí tem uma infinidade de doenças reumáticas que geram dores. Aí assim, essa pessoa tem maior probabilidade de desenvolver depressão? Sim, tem. Então, nós sabemos que os indivíduos que passam por situações de estresse crônico, eles ativam o sistema imunoinflamatório e eles começam a se tornar altamente vulneráveis a desenvolver um quadro biológico depressivo. Desde os relatos iniciais da ativação imune na depressão maior, uma vasta literatura reproduziu esses achados e meta-análises confirmam que elevações sanguíneas periféricas de citocina, interleucina 6, fatores de necrose de tumor alfa, ou TNF, e fatores reagentes de fase aguda com proteína C reativa, a gente sempre pede o PCR para ver se está inflamado, ou para ver se tem um risco cardiovascular, né, que vocês já fizeram o exame, estão entre os biomarcadores mais confiáveis do aumento da inflamação em pacientes depressivos. Perceba que existem marcadores biológicos desse processo. Embora a neuroinflamação derivada da comunicação entre o sistema imunológico e o cérebro seja benéfica, porque a todo momento ela está ocorrendo, de uma forma muito light, muito suave, até como um exercício de guerra, porque vocês devem levar em conta que o nosso sistema imunológico, ele é um exército que nos defende. E o nosso exército, ele vive em treinamento, mesmo sem guerra. Se você vai em qualquer batalhão, todo dia às 5 da manhã, e corre, e sobe, e desce, e atira, mas não tem guerra nenhuma. Eles estão em exercícios de guerra. Então o nosso organismo também vive em exercício de guerra com o nosso sistema imunológico. Ele vive em treinamento. Porque nós precisamos estar preparados para uma infecção, uma epidemia, e o nosso organismo já está pré-ativado para entrar em ação. Não podemos deixar ele, não é? Por isso que é uma das grandes angústias hoje, essa epidemia de sarampo. Parece que o sarampo está causando uma amnésia imunológica, porque o sistema imunológico tem memória, né? E o sarampo parece que ele causa uma certa amnésia, deixa o nosso sistema imunológico meio com Alzheimer, sabe? Ele fica meio desmemoriado. Isso é ruim, porque isso pode causar consequências imprevisíveis no nosso corpo. Porque eu falava, mas por que estão preocupados com o sarampo? Eu, quando eu tive sarampo, minha irmã teve sarampo, minha outra irmã teve sarampo, os três ficaram tudo empipocados em casa, passou o tempo, acabou e voltamos para a escola. Aí que eu vi o nosso colega, um cientista, discutindo, esse sarampo tem a propensão de mexer na nossa memória imunológica. Aí complica. Por isso que a gente tem que tomar vacina para o sarampo. Então, embora a neuroinflamação derivada da comunicação entre o sistema imunológico e o cérebro seja benéfica, certas circunstâncias podem prejudicar esse equilíbrio. Um bom exemplo disso é a resposta a estressores
crônicos e traumáticos, como eu já expliquei para vocês aí. Ter um sofrimento crônico. Embora seja improvável que o transtorno depressivo maior seja uma doença inflamatória pura, em essência, acumulam-se evidências para mostrar que a depressão e a inflamação estão intimamente ligadas e podem se retroalimentar. Mais recentemente, várias linhas de evidência sugerem que a própria resposta inflamatória pode contribuir para as várias medidas de imunidade suprimida. Veja, na depressão, a imunidade é suprimida. Observada na depressão maior, incluindo efeitos diretos sobre as citocinas inflamatórias, sinalização através de receptores de célula T. O pessoal de Ribeirão Preto, há muito tempo, eu ainda era residente, eles já estavam levantando algumas ideias de que a depressão, ela favorecia algumas formas de câncer, porque ela causava uma depressão imunológica e, de certa forma, ela favorecia, porque se ela causa uma certa depressão, imunossupressão, a AIDS é uma doença imunossupressiva, o câncer também. Então, assim, algumas coisas agressivas do nosso corpo, ela deixa passar, porque ela não reage a esses estímulos agressores. Isso é ruim. Então, o que acontece? Eles estão percebendo que a depressão tem essa função. Outra coisa interessante é que existe uma correlação entre depressão e problemas cardíacos. Não é? Parece que os problemas cardíacos e a depressão, eles são um modo de parede de meia. Quando um acorda, o outro acorda também. Né? Então, parece que eles são muito próximos um do outro. Então, tratar a depressão não é só pelo sofrimento que ela causa, porque a depressão é uma doença mortal, não é? As pessoas se suicidam, né? Mortal, e ela causa outras consequências, não é? Com a depressão imunológica, favorecendo o aparecimento de outros problemas. Tá? O estresse crônico também, você percebe algumas pessoas que passam por um quadro crônico de estresse e apresentam hipotireoidismo de Hashimoto, hipotireoidismo autoimune, mas apresentam um monte de outras patologias. Né? E também, uma coisa interessante, quando você está com depressão, você começa a ativar o sistema do ACTH, aumentar a cortisona. Né? Eu me lembro, estava conversando, até eu falei para ele, vou usar o seu exemplo. Ele não tinha comido nada, mas a tristeza dele era tão profunda que quando eu fui ver a glicemia dele, eu acho que estava em torno de 170. Como se ele estava 170 se ele não comeu nada? Porque estava com a cortisona alta. Por quê? Porque estava com depressão. Ele falou, tem um marcador hoje, digital, que você gruda no braço aqui, e em tempo real você sabe quanto você tem de açúcar. E você tem um gráfico conectado com o seu iPhone, ou esses smartphones, ou com o seu computador, e ele automaticamente fornece o gráfico da sua glicemia e até sugere pequenas doses de insulina ou de medicamento com controle bem preciso da sua diabetes. Né? Então, tem pessoas que têm esse produto, esse equipamento grudado no corpo, e eles têm, finalmente, um controle muito exato através de algoritmos de alimentação. Por exemplo, isso daí mostra, tem gente que fala assim, olha, eu pensei que comer tal coisa não fazia mal, e quando eu tomei, minha glicemia estourou. Então, eu não vou comer mais. Eu pensei que comer torrada, essa integral, não. Aí eu comi e de repente subiu. Né? E falou, olha, quando eu tomo suco de laranja, vai lá na lua. Quando eu tomo suco de uva, então misericórdia. Né? Então, ele começa a ter um domínio, ele passa a ser um coautor do seu processo de tratamento. O médico está lá, ele visita, tem um bom médico, por sinal, excelente, o endocrinologista dele, mas ele participa do processo, ele tem um gráfico e ele a todo momento transmite as informações para o computador dele e ele vai fazer análise do dia e diz, olha, o dia de hoje eu passei dentro do razoável. Né? Então, o que a gente percebe é que o fato de eu apresentar depressão ou apresentar uma inflamação pode ser um ou outro, tá? Eu vou da depressão para a inflamação, da inflamação para a depressão, tanto faz. Ela é uma estrada de duas vias, pouco importa. Né? Pacientes com doenças inflamatórias têm maior probabilidade de apresentar maiores taxas de transtorno depressivo maior. Um grande número, aproximadamente 1/3 das pessoas com depressão maior, apresentam biomarcadores inflamatórios periféricos elevados, mesmo na ausência de uma doença médica. Olha que interessante. Pacientes tratados com citocina, isto é,
para doenças inflamatórias ou infecciosas crônicas, como hepatite, correm maior risco de desenvolver depressão. De fato, verificou-se que mediadores inflamatórios alteram a neuroinflamação e a neurotransmissão de glutamato e as monoaminas como a dopamina, norepinefrina e serotonina, a resistência do receptor glutamatérgico, a neurogênese do hipocampo. Por isso que as pessoas que falam que passam por uma situação de estresse contínuo ou muito depressivas, elas têm dificuldade de memória, porque a primeira coisa que se faz é bloquear a memória. A neurogênese é bloqueada, então a pessoa fala, parece que a minha memória está muito ruim. E por isso que a depressão é conhecida como pseudodemência. Ela parece demência, mas não é. Eu já recebi pessoas que eram para ser internada em clínicas de idosos por Alzheimer e não era. Era só depressão. Tratou a depressão, ficaram ótimas, né? E voltaram, inclusive, dirigindo o próprio carro. Tá? Então não era Alzheimer, era uma falsa demência. Uma demência reversível. Além disso, a inflamação é capaz de alterar os padrões de sinalização cerebral, afetar a cognição e contribuir para a produção de um padrão de sintomas, agrupando-se em uma síndrome denominada comportamento de doença e intimamente relacionadas com a depressão. Então, respostas inflamatórias breves e controladas são coisas úteis e boas para o corpo, né? O problema é se a depressão for prolongada, né? Aí sim, aí nós temos problemas importantes, né? E aí nós começamos a ativar sistemas como interleucina 1 e 4, que estão envolvidos no processo de aprendizagem de memória. E aí eu fico com dificuldade, parece que depois que eu passei por essa depressão, essa ansiedade, eu não consigo me concentrar, minha memória parece que não ficou legal, entendeu? Não fica mesmo, porque tem relação uma com a outra. Está ficando cada vez mais claro que a inflamação pode aumentar a complexidade e gravidade da apresentação da depressão, bem como sua resposta ao tratamento antidepressivo. Não é de surpreender que várias doenças, incluindo diabetes, síndrome metabólica, artrite reumatoide, asma, esclerose múltipla, doença cardiovascular, dor crônica, psoríase, sejam caracterizadas por um risco aumentado de depressão. Né? Ou vice-versa. Eu tenho dor crônica como sintoma da minha própria depressão. Bem provável que isso possa acontecer também. Ou eu tenho uma dor crônica e acabei ficando depressivo, né? A gente não pode sempre pensar numa via, tá? As coisas no organismo têm múltiplas maneiras, né? Últimas formas de ser pensado. Inflamação crônica e descontrolada é caracterizada por um aumento na produção de citocinas, interleucina 1 e TNF, espécies reativas de oxigênio, ROS, entre outros mediadores inflamatórios, indutíveis à síntese de óxido nítrico. Esses marcadores são altamente evidentes após o trauma do sistema nervoso e são acompanhados por recrutamento e tráfego significativo de macrófagos, neutrófilos, periféricos, até o local da lesão. A qualidade da vida depende do nosso sossego. Então vocês percebem que o estresse, ele é um patógeno, assim como é o vírus, como é a bactéria. Então, se você está estressada, você pensa, estou tomando um pequeno copo de veneno, não é? Tire o estresse da sua vida, né? O nosso trabalho, como diz no nosso corinho, né? O teu trabalho é descansar em mim, não é? Então, o nosso trabalho é descansar em Deus, não é? Porque, não, mas eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Você não vai mudar seu futuro, porque já está escrito. E por sinal, nós que temos a Cristo já somos vencedores. Então o resultado final, por mais que eu vou cair, virar, né, e o inimigo vai marcar alguns gols em mim, eu sei que eu vou sair ganhando, então tá bom também, né? Então o resultado final está garantido, tá? Então a gente vai ter que repensar como lidar com o estresse, né? Uma coisa importante é assim, nós precisamos reaprender a lidar com as situações de estresse. E por isso, existem muitas técnicas sendo desenvolvidas hoje, chamadas terapias cognitivo-comportamentais, até as terapias cognitiva dialética, que elas treinam o indivíduo a como lidar com essa situação específica que você está vivenciando. E por que você não abre mão do osso? Porque assim, isto não vai mudar. Isso está consumado. Isto é assim. Aí então você fica remoendo até você adoecer. Então, antes disso, procure, não é? Eu vejo que
O Jung dizia, embora eu ache o Jung meio fora da casinha, pouco não, bastante, mas o Jung, ele dizia que as pessoas não deveriam guardar segredos, deveriam compartilhar, né? E isso ele estava de acordo com a palavra de Deus, né? Compartilhar com os santos as suas necessidades, porque nós podemos ter pessoas mais sábias que a gente, mais velhas que a gente, mais vividas que a gente, que podem nos dar um bom conselho, né? Conselho em amor. É que a gente às vezes está tão desconfiado que acha que todo mundo está de olho para ver, então você tem isso. Não é esse o objetivo, né? Nós estamos todos no mesmo barco, né? O nosso trabalho é viver de forma respeitosa, né? Nós temos que ser conhecidos até pelo amor que temos uns para com os outros, né? Então, sabe, um ficar pichando o outro, então isso aí aumenta, todo mundo, gente, sofre nessa vida. Não tem ninguém que não sofra nessa vida. Então, um trabalho bom de relacionamento, né? Um bom dia, uma boa tarde, né? Um bom tratamento, isso alegra a vida de todo mundo. Receber um bom dia, né? Receber uma boa notícia, né? Até um bom tratamento diante de uma pergunta, né? São coisas que ajudam a gente a reduzir nosso nível de estresse, porque o estresse é tóxico e a gente deve fugir dele, né? Então, se sua vida é tóxica, se você entrou num esquema de vida que é extremamente estressante, tente fazer uma reengenharia da sua maneira de viver para uma vida menos hostil, menos agressiva, menos estressante, para que você não venha adoecer. É isso que eu queria colocar para vocês. Agora estou aberto à discussão. Então, aí a questão, ela está dizendo, mesmo sendo patológico, se há cura. Hoje nós temos o tratamento para a depressão, mas existem vários fatores, como a senhora sabe, né? Por exemplo, existe uma vida estressante, mais uma predisposição biológica à depressão. Então, às vezes, nós melhoramos a depressão, mas a pessoa continua triste, não é? E eu conheço isso porque algumas pessoas que têm problemas sérios, não é? Chegam e falam, olha, eu sei que eu não estou com depressão agora, porque eu sei o que é depressão, não é? Mas eu estou muito triste, porque o meu filho continua me dando problema, né? Meu filho continua fazendo aquelas artes, e é claro, ela tem paixão pelo garoto dela, né? Ele é um bom moço, mas ela entende que o menino causa angústia nela. Ela falou, então, quando ele apronta alguma, eu fico triste. Mas eu fico triste, mas eu não estou depressiva. Ela sabe bem a diferença um do outro. O medicamento, ele ajuda muito e tira as pessoas da depressão. Agora, eu consigo fazer essa pessoa se manter fora da depressão? Um percentual pequeno, sim. Há 30% que não precisa tomar mais nada e acabou. E tem um percentual que recai, não é? A recaída. Por isso que é importante a gente acompanhar isso com uma terapia cognitiva comportamental, onde a pessoa aprenda a se livrar das situações de estresse, né? Para tornar a vida mais serena, para que, se ela saiu do quadro depressivo, ela não recaia rapidamente. Então, porque o Senhor Deus, quando nos trouxe para o Evangelho, Ele trouxe pessoas com caráter ruim, né? Porque Ele diz assim, Deus escolheu os vis, os desprezíveis, os que não são nada, para que lá aqueles que pensam ser alguma coisa. Então, se a gente é crente, boa coisa a gente não é, porque senão a gente não virava crente, né? Então o Senhor Deus, para fazer com que a gente virasse crente, Ele sabia que nós éramos pessoas muito difíceis, mas Ele teve esse amor dele que excede nosso entendimento e que vai transformando o nosso coração, né? Embora existam trabalhos que mostrem uma diferença biológica entre as pessoas que são propensas ao perdão e aquelas que não são, mas Deus transforma o coração. Eu creio nisso. Então, a igreja é uma forma de a gente transformar isso, né? Através dessas experiências ruidosas que nós temos, né? Às vezes assim, sai até faísca às vezes, mas isso é necessário, porque nós somos uma família, e família assim, grita, chora, pisa no pé, né? Joga o prato no chão, chora, mas resolve. No final de contas, a gente acaba terminando o almoço. A bipolaridade, hoje a gente sabe que também tem base genética, e ela passa pelo estresse oxidativo. Então a bipolaridade, ela tem a ver com algumas substâncias, alguns genes, e duas substâncias já foram descobertas, que é o pipargama e o PCG1-alfa, né? E, inclusive, o pessoal da Universidade de Harvard tem tratado transtornos bipolares depressivos com remédio para diabetes, com bom resultado, que é o pioglitazona. E está tratando também com remédio para o colesterol, que é o bezafibrato, que a gente abaixa o triglicérides, e eles estão dando lá bezafibrato com remédio para diabetes, para melhorar o quadro de bipolar.
é mais difícil, porque as pessoas confundem ansiedade com depressão, né? Então, não. Se a pessoa tem síndrome do pânico, geralmente já não tem, porque o deprimido não liga se morrer. Por sinal, é tudo que ele quer na vida. É aquilo que a Bíblia fala, né? Anseia, se alegra esfuziantemente quando encontra uma sepultura. E tudo que o pânico não quer é uma sepultura, né? Só falar em doença para ele entra em pânico, não é? Então, realmente são opostos. Então, isso aí aparece que ele tem, né? Porque, na verdade, ter sintomas não é ter a doença, porque o pânico é realmente sensação de morte iminente. Mas existem várias patologias que a pessoa sente uma ansiedade, uma angústia, um desespero muito grande. Mas não é que ela está com pânico, mas ela acha que é pânico. Porque ela chega em alguns médicos e diz, não, você está com pânico. Não é pânico isso, tá? É só ansiedade. A ansiedade acelera o pensamento. A hipomania também acelera o pensamento, né? Então tem algumas patologias, o transtorno do déficit de atenção do adulto também acelera o pensamento. Então isso aí é muito genérico, né? As pessoas chegam para mim e dizem, eu tenho a síndrome do pensamento acelerado. Eu digo, vamos ver qual doença você tem, né? Porque é como se eu dissesse, o meu fígado é hepático, é o sinônimo. Eu sou um sintoma, né? Isso, o Alzheimer nós estamos agora na área de pesquisa, inclusive na Argentina já tem, que é um teste de PET scan, que é o fluodeoxiglicose, que ele se une a um outro elemento e ele consegue mapear onde é que está a proteína beta-amiloide no corpo. Então eles conseguem mostrar com um certo grau de certeza que esse cérebro está impregnado de beta-amiloide e é um cérebro de Alzheimer, né? Os ingleses, eu acho que a Newcastle, se me fala a memória, eles estão conseguindo detectar essa proteína no soro. Então, eles conseguem, através de um exame de sangue, detectar se essa pessoa é Alzheimer ou não. Agora, um outro trabalho que acabou com a gente mostrou o seguinte, que o Hospital das Clínicas está fazendo um estudo com pessoas que são hiperidosos, aquelas pessoas com 90 ou mais. Até passou no Fantástico uma reportagem sobre pessoas com mais de 90 anos. Pessoas que com 92 anos que jogam buraco, pessoas que tocam violão, pessoas com 92 anos que vão no baile da terceira idade. São pessoas que estão vivendo intensamente, apesar dos seus 92, 93, 94, 95 anos. Até 96. Eu tenho alguns pacientes, né, que têm 96 anos, 94 anos. Né? E eu percebo que o que é em comum entre eles, por exemplo, é que eles gostam muito de levantar às 4h30 da manhã. E realmente está dentro do ciclo cronobiológico. Parece que levantar às 4h30 da manhã é extremamente saudável. Né? E alguns acordam às 4h30 da manhã, entram em pânico, pega 2 Rivotril e toma. Né? Mas ele está acordando na hora certa, né? Mas então nós estamos na contramão da nossa saúde. Porque o horário de levantar realmente é de madrugada. Né? A gente tem que levantar. E eu percebo essa disposição, essa vitalidade. E eu me lembro desse senhor de 96 anos, que ele fala assim, às vezes eu acordo e sento na área da minha casa vendo o pessoal ir para a roça com o trator. E eu entro em desespero, porque eu não estou trabalhando mais, com 96. Aí ele diz assim, bom, aí tem vezes que eu não aguento, eu pego minha enxadinha, pulo na carreta do trator e vou para a roça com eles, para capinar um pouco. Entendeu? 96 anos. O que eles perceberam nessas pessoas? Que depois que elas faleceram, algumas doaram seus cérebros para a psiquiatria, para a neurologia da Unicamp. E eles detectaram que muitos desses cérebros estavam lotados de Alzheimer. Ué, mas ele não tinha sintoma nenhum? Nenhum. Assintomático. Então, a proteína beta-amiloide é uma expressão, mas não é suficiente. Deve ter mais alguma coisa que a gente não sabe. Agora lançaram uma nova, né, chama-se LATE, que é sempre depois dos 80 anos. E ela é uma sigla, tá? E essa LATE é uma outra forma que parece Alzheimer, mas não é Alzheimer. Então, o fato de ter a proteína não necessariamente indica que a pessoa vai ficar doente. Tem. Muita gente tomando depressivo sem ser depressivo. Por quê? Porque a cultura ocidental, você tem que colocar a sua saúde na mão do médico e do remédio. Não, a sua saúde tem que estar na sua mão. Na visão oriental, a saúde é preventiva. E na saúde ocidental é curativa. Então nós invertemos o padrão das coisas. Nós temos que buscar sempre a prevenção. Uma vida saudável, uma alimentação saudável, acordar muito cedo, não é? Todas essas coisas boas que todo mundo tem que fazer.
Então, a visão oriental é prevenção. E a visão ocidental é assim: se eu tenho colesterol alto, eu não me preocupo, vou lá e tomo rosuvastatina. Mas se minha diabetes subir, eu tomo uma metformina. Mas se a pressão subir, eu tomo uma losartana. E você pega um oriental e diz: não, agora eu vou mudar meu hábito alimentar, vou tomar chá, vou levantar de madrugada, fazer tai chi chuan, né? Se ele não tiver um VPPB, né? Aquele vertigem posicional benigna da idade, né? Qualquer coisa já anda segurando na parede, né? Se ele não tiver, ele pode. Você vê que na idade oriental não tem isso, né? Esse VPB, vertigem posicional periférica benigna, né? Quer dizer, a gente percebe que ele faz assim. Deixa eu segurar aqui, se eu caio. Mas ele faz assim e fica, né? Aquela posição lenta do Tai Chi Chuan, né? A gente percebe que todo idoso tinha que fazer um Tai Chi Chuanzinho básico na vida. Mas alguns não conseguem nem parar em pé, anda segurando na parede, senão já cai, né? Então, essa vida saudável que a gente tem que ter, né? A gente percebe que a gente não consegue. Olha, existem algumas substâncias que foram detectadas no cérebro dos suicidas. Existe um trabalho que mostra que, por exemplo, doses acima de 1,8 picogramas por ml de feniletilamina no líquor, a pessoa é altamente suscetível ao suicídio. Existem algumas interleucinas que foram encontradas no cérebro dos pacientes suicidas. Parece que tem um componente biológico nisso também. A questão do suicídio é que ninguém quer se matar. É contra a natureza se matar, não é? Mas os cristãos se matam, assim como os não cristãos, não é? Mas não só o cristão sabe que não é correto, os não cristãos sabem que também não é correto se matar, não é? Então é um desespero danado para não se acabar cometendo suicídio, mas é tão intenso que quando acontece, às vezes a pessoa acaba cometendo esse ato de desatino, né? Agora, é um pecado. Agora, se Cristo morreu por todos os meus pecados, eu tenho dúvida se o indivíduo temente a Deus, né, no momento biológico de completo desatino, venha a ter cometido suicídio e não vá ser amparado pelo Senhor lá no céu. Porque eu vejo assim, não só, né, as pessoas que não têm doença nenhuma mental têm problema. O doente mental também tem problema. Então, assim, fica confuso porque há pessoas que ouvem dizer assim: mas será que eu tenho? Não, eu posso ter as duas. Eu posso ter tanto frustração quanto depressão. Né? Porque se eu tenho uma predisposição biológica para depressão, eu sou um depressivo que passa por frustrações, o que piora é a depressão. Né? Estou falando só dos casos específicos aqui, não para doentes, daquelas pessoas que têm as suas frustrações, não têm a base biológica e que tratam de uma frustração porque eles querem um remédio, eles não querem fazer uma revisão das suas vidas e verem o que está de errado em suas vidas. Eles querem só tomar um remédio. Agora, há pessoas que realmente são doentes e que essas a gente tem que dar o remédio, tem que cuidar, tem que proteger, porque elas são mais vulneráveis ao sofrimento ainda do que as outras. Santo e amado Pai, te louvo por sua misericórdia de nos reunir aqui nessa tarde chuvosa para conversarmos. Que o Senhor possa nos abençoar no resto do dia e que a nossa vida seja para o louvor, honra e glória do Teu nome. Em nome de Cristo que eu te louvo e te agradeço. Amém.